Belezinha, galerinha? Como está a energia hoje? Estamos indo para nossa aula 06 sobre corrente elétrica. Visualizando aqui essa palavra padrão, galerinha. Essa palavra aqui vem muito forte. Uma palavra aí que vamos levar para toda a nossa vida. Falando a seguinte situação: dois corpos unidos em situações elétricas diferentes promovem uma movimentação de elétrons de um corpo com cargas negativas em excesso para outro com cargas positivas em excesso. A corrente elétrica é definida como a movimentação ordenada ou organizada dos elétrons. Então, a corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons aqui, ó. Estão se movimentando de um ponto para outro, no sentido do negativo para o positivo. Já que a gente volta nesse conceito, ok? Resistência elétrica. A gente pode ver essa imagem aqui que ilustra muito a eletricidade básica em qualquer curso que você for fazer na sua vida. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem o volt, que a gente já conhece como tensão elétrica, mas vamos compreender o que é o ohm e o que é o amp, que é o ampere. Na seguinte informação dessa imagem, eu tenho uma imagem muito parecida que é essa, só que está colorida para melhor visualização. O volt, que é dado, o volt aqui, que é dado em tensão elétrica, né, a grandeza de tensão elétrica, o que está mostrando aqui são as unidades. O ampere, que é o ampere, é dado corrente elétrica. Corrente elétrica. Corrente elétrica, por definição, são os elétrons em movimento. Corrente elétrica é a grandeza e sua unidade é o ampere. Tensão elétrica. Vamos fechar o nomezinho aqui, né, para ficar mais bonito, chamando de elétrica. Tensão elétrica é dada em volts. E o carinha aqui de cima se chama resistência elétrica. São as três grandezas, uma das três principais aí que a gente conhece na eletricidade básica. Resistência elétrica, que é dada em ohm. Dada em ohm. OHM. Como a gente conhece, a gente viu que V, U ou E pode ser a descrição de volts. E o ampere, qual é a letra para descrever o ampere? É o A, que é dado em ampere. Qual a letra para descrever o ohm? É a letra grega que a gente conhece como ômega. Então vamos dar alguns exemplos aqui abaixo antes de entrarmos no principal foco dessa aula. Vamos declarar uma grandeza escalar como 10. Mas 10 o quê? 10 em resistência, em corrente ou em tensão? Vamos fazer os três exemplos. Posso ter 10 volts, posso ter 10 amperes, ou posso ter 10 ohm. Então eu declarei o valor 10 para cada uma das nossas grandezas e ainda descrevi qual é a unidade de medida de cada uma na frente. 10 volts, 10 ampere e 10 ohms são três exemplos simples. Da mesma forma, você pode utilizar para qualquer número, mas a grandeza tem que estar correta e falar o nome correto da unidade de medida. Especialmente se a gente for falar sobre proporcionalidades. Vou citar um exemplo comum sobre proporções. Vou declarar aqui o que é proporcionalidade, que a gente vai utilizar para a nossa vida inteira. Proporcionalidades. Então, vou marcar como ponto. Vou descrever que resistência e corrente elétrica
e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Ou seja, vamos dar uma olhada melhor na imagem. Anotem isso aí. Nessa imagem, eu estou vendo que a corrente que é dada em ampere está querendo passar por um determinado condutor. O que é um condutor? É um cabo ou um fio. Está passando no sentido da esquerda para a direita. E o que é que está acontecendo aqui acima? O nosso carinha aqui, chamado ohm, está amarrando a corrente elétrica, ou seja, ele está pressionando ela para que ela não passe no sentido da esquerda para a direita. Isso quer dizer o quê? Que a resistência elétrica tem oposição à corrente elétrica que é dada em ampere. Então, por isso que eu descrevi a situação abaixo. Resistência e corrente elétrica são inversamente proporcionais, porque quanto maior a resistência, menor eu tenho. Quanto maior a resistência, menor eu tenho de corrente elétrica. Vamos dar um exemplo aqui prático. O que é inversamente? É como se eu tivesse isso aqui. Eu tenho 10 amperes passando lá no sentido da esquerda para a direita. Se eu tenho 10 amperes, vamos supor um exemplo, que eu tenho 20 ohms de resistência. Então, como ela é oposição, a resistência não está deixando a corrente passar no sentido. Então, se eu aumentar, no segundo exemplo, a mesma situação, aumentar 40 ohms de resistência, eu vou aumentar a capacidade de prender os elétrons naquele ponto. Então, se eu aumentei o dobro da resistência, se é inversamente, vai ocorrer o inverso para a corrente, vai diminuir o dobro. Então, se eu aumentei o dobro da resistência, eu diminuo o dobro da tensão. Então, aqui vai ficar o quê? Se eu aumentei 2 vezes, eu vou diminuir esse valor aqui 2 vezes. Então, o valor vai ficar muito pequeno. Então, esse valor aumentou proporcionalmente e esse diminuiu proporcionalmente. Uma é inverso da outra. Agora, o próximo exemplo. Se eu tenho a mesma situação, 20 amperes, mesma situação inicial e 20 ohms, eu aumento a corrente o dobro para 20 amperes. Então, eu diminuo a resistência o dobro. Se eu aumentar uma, sempre diminuo a outra, ou vice-versa. Então, se eu aumentei a corrente, a resistência vai ocorrer a diminuição. Então, isso que quer dizer inversamente proporcional. Então, isso é a base, o conceito para a nossa eletricidade básica. Próxima grandeza que a gente tem que citar é a tensão elétrica. O que é que ela faz aqui? A gente já falou dela. Quando a tensão elétrica, ou seja, ocorre uma diferença de potencial em um condutor, a tensão elétrica ela anda junto com a corrente elétrica. Então, uma vai empurrando a outra no sentido da esquerda, no sentido da imagem da esquerda para a direita. Então, eu posso descrever a proporção também da tensão elétrica. Eu posso, como as duas andam juntas, eu posso dizer a seguinte afirmação. Eu posso declarar que a tensão elétrica, posso dizer uma declaração direta. Tensão elétrica e corrente elétrica. Vou colocar só corrente. Tensão elétrica e corrente são diretamente proporcionais. Se uma anda junto com a outra, proporcionais.
Se uma anda junto com a outra, quer dizer que as duas andam em conjunto. E se eu for fazer a seguinte situação para dizer o que é inversamente da outra, eu posso dizer a seguinte situação também. Se eu tenho 10 amperes de corrente e 20 volts de tensão, como as duas andam juntas, se eu aumentar o dobro da corrente, eu vou aumentar o dobro da tensão. Isso quer ser proporcional uma grandeza com a outra. E se eu diminuir a metade aqui de 10 da corrente para 5 amperes, eu vou diminuir 10 volts para a metade também, que vai de 20 volts, né, que vai ficar 10, que é a metade de 20. Então, se eu diminuir a corrente, diminuir a tensão na mesma proporção. Quer dizer, se aumentar proporcionalmente, eu diminuo proporcionalmente. E isso é os conceitos da eletricidade básica, galerinha. Então, vamos ficando por aqui.